Então, nessa próxima parte, nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Estamos na página 12 e dando continuidade ao curso de batismo. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, olha: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto. Aqui você precisa entender uma coisa, amados, que foi Jesus que disse isso. Olha, guarde isso. Se você quiser anotar na sua Bíblia, isso é interessante, importante demais. A Bíblia, ela é contada por apóstolos, discípulos, homens, profetas, reis. Muitos escreveram a Bíblia. Mais de 40 autores escreveram a Bíblia. É importante seguir os conselhos deles? Sim, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Porém, quando Jesus diz alguma coisa, observe isso, guarde isso. Quando Jesus falar alguma coisa, quando a Bíblia diz assim, e disse Jesus, falando Jesus, falou-lhe Jesus, quando Jesus falar, é uma ordem no imperativo, ou seja, obedeça. Obedeça. Não deixe de obedecer. E uma das coisas que Jesus disse é isso aqui, ó. Primeiro, ele relatou quem ele era. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz assim, eu tenho todo o poder. Eu não tenho o poder, eu tenho todo o poder. Todo o poder. Portanto, olha só, ele estava meio que intimidando os discípulos ali. Portanto, se eu tenho todo o poder, eu lhes dou uma palavra de autoridade. Ide e fazei discípulos de todos os povos. Aí vem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que, se alguém te perguntar, por que você vai se batizar? Porque Jesus disse que eu tenho que me batizar. Porque ele disse, eu preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí entra o processo da igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem mandado, e certamente estarei convosco, e por aí vai. Então aí Jesus continua dizendo, após a ressurreição de Jesus, Jesus assume todo o poder nos céus e na terra. Isso significa que Jesus retira do diabo a autoridade que foi lhe entregue pelo próprio homem, lá no Éden. É a nota promissória, que nós sabemos dessa história. Entendeu? Romanos 6,16 diz assim, não sabeis vós que a quem vos oferecerdes para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Esse versículo quer dizer que se nós estivermos em desobediência para com Deus, estamos obedecendo e servindo ao diabo. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. O quão triste é a vida, primeiro, daquele que não tem Jesus, que a gente sabe que é apenas uma criatura de Deus. Segundo, daquele que é agora filho de Deus, mas ele vive em desobediência. Porque se ele vive em desobediência com Deus, ele está então obedecendo a quem? Aquele que é contra Deus, o diabo. Que leva-nos a pecar, para com isso sofrermos o dano da morte. E aqui está o salário do pecado, tá, gente? Ó, o dano da morte, e irmos para o inferno, de onde jamais sairemos. É muito perigoso hoje essa teologia que é pregada na internet e em alguns lugares por aí, que só pregam o amor de Deus, mas esquecem da justiça e da obediência à palavra de Deus. Porque se desobedecemos à palavra de Deus, sofreremos o dano da morte e iremos. Não tem como. Vai sofrer o dano da morte e vai ser lançado no inferno. Agora, se optamos pela obediência à palavra, isso nos leva a receber a justiça e, consequentemente, a vida eterna. Eu quero dar um conselho para vocês. Tenham temor a Deus. O que mais falta hoje nessa geração é temor. Quando diz temor, não é temor de ter medo. Tô vendo Deus, ai que medo. Mas às vezes
na verdade, deveria ser assim. Porque esse medo até de olhar para Deus nos faz respeitá-lo ao ponto de não desobedecê-lo. A falta de temor leva à desobediência. Por quê? Porque a pessoa não teme a consequência. Quando Adão pecou, o diabo pôde escravizá-lo debaixo do pecado. E com o pecado veio a morte, e Satanás imperava sobre ela. O poder que o diabo exercia legalmente sobre o homem foi cancelado por Jesus, nos dando o direito de sermos livres do pecado e da morte. Tá? Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: havendo riscado o escrito da dívida, olha só olha o que Colossenses disse, ó. Paulo escreveu à igreja de Colossos, ó. Havendo riscado o escrito de dívida, ou seja, a cédula, a nota promissória de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-os do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha só, aquela nota promissória foi cravada na cruz. E tendo despojado os principados, ou seja, poderes e autoridades e governos. Aqui esses poderes referem-se a poderes demoníacos e às potestades, exércitos. Aqui também referindo-se a poderes malignos. Os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Jesus veio garantir o oposto da morte, que é a vida eterna. Ele veio dar a vida eterna a todo aquele que crê. Jesus veio demonstrar ao homem que a morte não era plano de Deus. Grife isso, gente. A morte não era o plano de Deus para o homem. Alguém diz, por que Deus não acaba com isso tudo? Porque Deus tem um plano. E o plano de Deus é vencer o diabo, porque ele venceu o homem, o primeiro Adão, mas o segundo e último Adão, que é Cristo, venceu na cruz, tá? Então, a morte é o plano do diabo para a raça humana. Jesus, ao oferecer vida, poderia ser questionado pelas pessoas. Eu estou vivo, como me dizes que tu me darás vida? A vida que temos é uma vida temporária, essa que temos agora, chamada pela biologia de bios ou de bios, que quer dizer vida natural. Jesus, no entanto, portanto, ofereceu-nos a verdadeira vida. Grife isso. A vida de verdade não é bios, não é o bios, mas a vida de verdade é zoé, que quer dizer vida na qualidade de vida eterna. Uma vida que não possui fim. Para receber tal vida é necessário crer. Para receber tal vida é necessário crer que Jesus é o único capaz de oferecer essa vida eterna, que fora dele não há outra como obtê-la. Inclusive, quando vocês forem se batizar, nós vamos fazer o ato que nós chamamos de confissão de fé, tá? Na nossa última reunião, que será no dia, acho que dia 18, se eu não me engano, né? Quinta-feira. Sem ser essa quinta-feira, agora na outra. Eu vou passar para vocês a confissão de fé que vocês vão ter que fazer publicamente, tá? A expressão vida, a expressão ainda que esteja morto, viverá, refere-se àquelas pessoas que creram em Jesus e morreram nessa fé, que no tempo da ressurreição tornarão a receber seus corpos glorificados, visto que a alma da pessoa, olha só, guarde isso, visto que a alma da pessoa está no céu, viva com o Senhor Jesus, com Deus. O homem é um ser tricossomo. O que é a tricotomia? Corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, é a carcaça. A alma é o intelecto, é o sentimento, é a minha memória, é a minha mente. Entendeu? E o que é o espírito? O espírito é a vida. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. E a alma, porque na verdade nós somos a alma.
A Débora não é essa Débora que eu estou vendo. A Débora, ela é... E no que tange a vida terrena, a vida humana, essa alma está no processo de purificação, de melhoria, entendeu? Então, quem é a Débora? A Débora não é essa irmã que está diante de mim com essa camisa meio verde, lendo a apostila, o cabelo preso. Não, essa não é a Débora. A Débora é a personalidade, é o caráter da pessoa, é quem ela é de fato. E essa Débora é que vai ser julgada por Deus. O seu caráter, as suas atitudes, o seu pensamento, o que passa no seu coração, o que você pensa, o que você deseja, o que você almeja. Quando você morrer, se Jesus não voltar antes, o seu corpo vai se decompor, porque vai voltar para o pó. Fomos feitos de barro, do pó da terra. Então, a matéria vai voltar para a matéria. Porém, a alma, ela vai para ou o céu, está com Cristo, ou para o inferno. Já vai sofrer tormento. A vida não, a vida volta para o Senhor. Porque Ele deu a vida. A vida é dele. Você está vivo, você está viva, Débora, porque Deus soprou nas suas narinas. Quando Deus sopra o ruá, que é o vento, o espírito, nas narinas de Adão, lá em Gênesis, ele introduz a vida ao boneco, a matéria. E na introdução da matéria vem então a alma, o psique, né? E então isso é muito importante a gente falar isso. A expressão ainda que esteja morto viverá refere-se àquelas pessoas que creram. Porque visto que a alma da pessoa está no céu, se ela creu em Cristo. Agora, se ela não acreditou no Senhor Jesus, ela não está no céu. Os que estão vivos e creem que Jesus pode se considerarem livres. Os que estão vivos e creem em Jesus podem se considerarem livres da condenação da morte. Isso aqui é muito sério e muito importante, porque você tem que ter essa convicção. Você não pode deixar o diabo... É isso aqui, ó. Se você quiser grifar, dar um highlight aí de amarelo, grifar, escrever aqui, ó. É isso aqui que o diabo quer roubar de mim, ó. Ó, os que estão vivos e creem em Jesus podem se considerar ou se considerarem livres da condenação da morte. Mas como? Crer em Jesus. Viver uma vida pautada na palavra de Deus. Porque se eu creio nele, eu obedeço a ele. E lembre-se que nós dissemos lá atrás que estamos sujeitos à queda, a cair, a pecar, mas qual que é a orientação joanina de João? Se pecar, o que tem que fazer? Correr e se arrepender. Para não viver numa prática do pecado. Então é importante nós entendermos isso, que todo dia eu tenho que me policiar. Porque a prática do pecado pode vir na mente. A pessoa que me tira do sério, exemplo, se você tem essa prática, está no trânsito, toda vez que alguém buzina para você, você quer fazer, você quer reagir, uma reação que não condiz à palavra de Deus, não vamos entrar aqui em detalhes. Então isso é uma prática pecaminosa. Entre tantas outras práticas. Então, se você crê que Jesus é o seu Senhor, e você acredita nele e obedece a ele, pode ter certeza que você está livre, você é livre da condenação da morte. Por isso que alguém não entende quando o crente fala assim: você tem certeza da salvação? Sim, se eu morrer aqui eu vou para o céu. Eu tenho certeza, mesmo sendo pecador, porque somos pecadores, mas mesmo sendo pecador, eu sei que eu sou livre da condenação da morte, porque Jesus venceu esse mal, entendeu? Ele que pagou esse preço. Ao ouvir o evangelho e crer nele, a pessoa tem seu entendimento iluminado e passa a viver e exercer a fé em Jesus. Para que essa pessoa possa agora ser preservada do assédio do diabo, ela precisa, olha o que você precisa: aprender a guardar os ensinos de Jesus. E isso caracteriza ser um discípulo de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? Aquele que guarda os ensinamentos. É aquele que guarda os ensinamentos.
Discípulo é aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. É todo aquele que pretender ser um discípulo de Jesus deve ser batizado. Por que eu devo ser batizado? Porque ele disse lá atrás, todo aquele que crê será batizado e for batizado será salvo. O batismo, o que quer dizer batismo? Batismo, gente, quer dizer mergulho. Mergulho deve ser feito como? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, conforme declarado pelo próprio Jesus. Vamos ler lá? Mateus 28, 19. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, verso 19. Olha o que Jesus disse. Verso 19. Ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se na hora do batismo, aquele que for fazer o batismo, não vos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errado. Não é como a Bíblia ensina, tá bom? O que é batismo? É uma confissão pública de sua decisão de seguir a Cristo, tornando o seu discípulo. O que vocês vão fazer? Vocês vão confessar publicamente, ó, estou decidido, vou me batizar publicamente, vou descer as águas. Quem pode ser batizado? Segundo Marcos 16, 15, 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem pode ser batizado? Quem crê. Quem crê e for batizado, estou gravando, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Portanto, todo aquele que tiver que ouvindo o evangelho e nele crê, pode ser batizado. Isso aqui é importante, gente, está quase acabando. Por que nós não batizamos crianças? Por que não se batiza crianças? Somente após a pessoa ouvir e crer no evangelho é que se dá o próximo passo, que é o batismo. Repetindo, após a pessoa ouvir e crer, ela ouve e crê, é que se dá o próximo passo, que é o batismo. Uma criança, e muito menos um recém-nascido, está apto para entender e, consequentemente, crer no evangelho, o qual relata acerca da morte vicária. O que é morte vicária? Substitutiva. Morte vicária é substitutiva, ou seja, a morte de Jesus não era para Jesus. A morte de Jesus era para mim. A morte de Jesus era para você. Era para você ter subido naquela cruz, né? Uma criança, gente, não possui condições intelectuais para entender que Jesus morreu em seu lugar para dar-lhe a salvação mediante a fé. Não adianta. Pergunta o Brian aí, vê se ele vai entender alguma coisa. Para que ele tem que se arrepender de quê? Ele tem que se batizar do quê? E eu estou dizendo o Brian, que já está grandinho, mas quantas crianças menores já foram batizadas? Então não existe mediante a Bíblia. Não estando em condições de exercer a fé, a criança não deve ser batizada. Por isso nós batizamos crianças, entre aspas, que estão na fase de pré-adolescência, porque entendemos que essas crianças até 12 anos já têm condição de exercer a fé. Agora, se a própria família, né, o próprio pai vê que a criança não tem essa condição, é dever do pai trabalhar nessa área na vida da criança. Uma criança que não é batizada é uma criança pagã? Eu já vou responder para vocês para a gente ganhar tempo. O termo pagão, segundo o dicionário Aurélio, é que ou quem não foi batizado, que ou quem é adepto de qualquer das religiões que não adotam o batismo. Isso é paganismo. Em Marcos 10, relata o seguinte: as pessoas traziam as crianças para que Jesus as tocasse,
mas os discípulos as impediam de fazê-lo, o que deixou Jesus indignado. Jesus disse aos discípulos para que não impedissem tais pessoas de lhe trazer crianças, pois das tais é o reino dos céus. Deixa eu tomar aqui. Segundo esse texto bíblico, Jesus considerou as crianças, olha só, inocentes. Qual que é a condição de uma criança? Até a idade da maturidade e da consciência, da decisão. Ela é inocente de qualquer culpa. Quem precisa de confessar pecado e arrepender é eu. Sou eu e você. E por isso, elas pertencem ao reino de Deus. Jesus disse isso. Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Todas as pessoas, inclusive as crianças, são pecadoras. Porque todos nós nascemos com o pecado original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão é, as crianças não conseguem, elas não têm o poder de discernir corretamente entre o certo e o errado. E por isso não estão aptas para exercerem a fé. É o que chamamos de período da inocência. Bem, elas não estão aptas para exercerem a fé. Porém, elas são inocentes. Ok? Mesma coisa, você vai diante de um juiz, aí o juiz olha para você e vai falar, eu não vou te condenar. Por quê? Por que, seu juiz? Porque você é inocente. Entendeu, gente? Uma criança é inocente. Perguntar uma coisa. Pergunte. A minha família, lá no Brasil, ela é toda católica, certo? Uhum. E a Louise, ela foi batizada. Na igreja católica. Uhum. Batizado ou apresentado? A Louise foi batizada. O Brian foi apresentado e a Louise foi batizada. O Brian foi apresentado na Assembleia. Sim. E então, o que você quer saber? Eu tenho que esperar ela completar a idade? 11 anos. Ela tem quantos anos? Ela fez 11. Então, mais um ano que vem, provavelmente, nós vamos realizar o batismo agora na igreja a cada ano, uma vez por ano. E ela pode estar... Aí o que acontece? Aí entra agora a função de vocês como pais. A Luísa é uma menina... A gente vê nela que ela tem algo de Deus. Gente, porque é impressionante. Tem pessoas... Eu não sei dizer para você se é genético, sabe? Mas tem pessoas que tá nela. Você olha para a Luísa assim, você vê que ela tem fome de Deus. Eu diria... Eu não sou pai dela. Eu diria para você hoje que a Heloíse poderia se batizar. Pelo que a gente vê nela, na postura dela, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus já está fazendo na vida dela. Porém, vamos esperar mais esse período para começar a dar continuidade, trabalhando nela, ensinando ela. O batismo da Igreja Católica, eu não considero nem nulo e nem válido. Não aconteceu nada. Porque não houve algo assim espiritualmente relevante. O que vai acontecer agora, quando ela decidir, você vê ela já quase uma mocinha, ela tem consciência, você pergunta para ela, entendeu? Das coisas de Deus. Então isso, gente, que você... Olha, vou dizer uma coisa para você, Débora e Giliardi. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E quando eu chegar lá, eu sei que o Senhor não vai me cobrar isso porque eu tenho feito a minha parte. Mas o Senhor vai cobrar de pais, vai falar assim, cadê o seu rebanho? Eu falo, mas eu não sou pastor, estou aqui parafraseando para vocês. E Deus vai dizer, eu coloquei na sua mão, na sua responsabilidade, uma alma, uma vida para você cuidar e você não cuidou. Então isso vai ter um peso muito grande diante de Deus. Entendeu? Então qual que é a responsabilidade e dever de cada pai? É ensinar os meninos, é ensinar a criança.
Coloque Jesus na cabeça deles. Coloque a palavra de Deus. Pastor, mas nós estamos num mundo cheio de tecnologia. Estamos. É como se fosse um peixe. Você sabe que o peixe de água salgada, você compra ele, mas ele não tem sal dentro dele, não. Tem? Não. Então, nós somos como o peixe de água salgada. Estamos dentro desse mar salgado, mas o sal não entra dentro de nós. O que tem que entrar? É a palavra de Deus. Então, quando a Heloíse completar 12 anos ano que vem, maio do ano que vem, quando é que ela faz aniversário? Já fez, né? Abril ela faz. Então vai dar certinho. Nós vamos batizar ela. Entendeu, gente? Faça isso, invista na vida dessa menina. Invista na vida dos seus filhos, da Heloíse e do Brian. Porque são meninos de Deus. Você vê o Brian, um menino inteligente. Inteligente. Sabe? Então, aí o que o diabo faz? O diabo pega essa inteligência dada por Deus, que é uma inteligência natural, e ele deturpa. A função do diabo é deturpar. Entendeu? É converter as coisas certas no errado. Porque quando ele faz isso, ele está afrontando a Deus. Entendeu? Ele tá zombando de Deus, zombando da cara de Deus. Então, a nossa função como pais é muito importante. Inclusive, sexta-feira, lá no acampamento, Deus já colocou uma palavra no meu coração para ministrar para os adolescentes, que a palavra é paternidade. Entendeu? Espiritualmente, o Senhor tem nos colocado como pais espirituais desses meninos. É nosso dever. Esse acampamento que vai acontecer não é só para um momento de diversão, de lazer. Não, é para eles terem um momento deles com Deus. Por isso nós estamos querendo restringir entre eles ali, para eles experimentarem tudo ali de Deus. Porque se tiver alguma coisa que tirar a atenção, pode atrapalhar. Entendeu? Então nós vamos ministrar sobre eles, vamos orar com eles. Então isso é muito importante. Respondida a sua pergunta, irmã Débora? Sim, pastor. Lucas 2:21 diz assim, ó: cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, era um corte feito no prepúcio da genitália masculina, é o famoso, a circuncisão, né? Ele era circuncidado. Por que ele era feito isso? Era um corte feito na genitália por ser o órgão reprodutivo, significando que essa aliança, primeiro, simbolismo espiritual. Eu já volto só um minutinho, tá? Eu já volto só um minuto. Tá. Essa aliança deveria passar de pai para filho, porque circuncidava. Por que circuncidava no 8º dia? Porque no 8º dia a vitamina K estava em alto nível no organismo da criança. E essa vitamina é responsável pela rápida cicatrização. No 8º dia a criança recebia o seu nome também. Era no 8º dia que o menino recebia o nome. E foi lhe dado ao 8º dia o nome de Jesus. Né? Lógico que o anjo já havia revelado isso, pelo anjo que fora posto antes dele ser concebido. Quando se cumpriam os dias da purificação, lá em Levítico 12:1-4, o período durava 40 dias, segundo a lei de Moisés. Levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Ok, vamos a uma parte importante. Por que a Igreja Católica batiza crianças? Porque na concepção da Igreja Católica, eles adotaram o batismo de criança para a propagação do catolicismo. Ou seja, eles fizeram isso para obrigar os pais a batizarem suas crianças. A Igreja Católica então inventou o chamado limbo. O que é o limbo? Uma espécie de purgatório mirim. Olha só o que fizeram, gente. Se a criança não precisasse ser batizada porque não tinha pecado, por que dizer que esses meninos iam para o purgatório, gente? Para que isso? O limbo é um suposto local no qual a criança, ao morrer sem ser batizada, teria sua alma encaminhada para lá. E por um período sua alma lá estaria em sofrimentos. Os pais, com medo de tal destino, para seus filhos, batizavam correndo as suas crianças, e com isso o catolicismo se propagou. Tá bom? Depois você lê essa parte. Vamos ao 6. Por que o batismo deve ser feito o mergulho da pessoa? Porque a própria palavra, que é originária no grego, baptizo, quer dizer imersão, mergulho. Baptizo quer dizer imersão, mergulho. Eu vou dar um highlight aqui.
Gotas de água na cabeça não é mergulho, portanto, não é batismo. Ok? O significado do batismo, Romanos 6,3. Olha o que Romanos 6,3 diz. Ou não sabeis, deixa eu grifar aqui, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados, ou seja, todos quanto fomos mergulhados em Cristo, fomos mergulhados na sua morte. O que vai acontecer com vocês daqui a alguns dias? Nós vamos enterrar o velho Giliardi. Nós vamos enterrar a velha Débora. Olha, literalmente e espiritualmente, vocês têm que ter essa consciência. O velho homem vai morrer. Entendeu? Vai morrer para as práticas do pecado. Pastor, eu vou virar um anjo. Não. Mas você agora... Gente, isso aqui vai liberar algo espiritual tremendo na vida de vocês. Por isso que o diabo não quer que as pessoas se batizem. Entendeu? Todos que batizam, mergulhamos em Cristo, assim como no mergulho, somos totalmente envoltos pela água, devemos ser envoltos por Cristo. Isso significa estar revestido. Quando você é batizado, gente, você é revestido de Cristo. E revestir quer dizer vestir novamente. Por isso que o velho homem morre, para nascer um novo homem. Ao sermos batizados, tiramos a roupagem velha, que era a nova, que era a velha natureza, e nos vestimos de roupa nova, que é Cristo. Tá? O batismo salva? Pergunto para vocês. O que vocês acham? O batismo é o primeiro passo para a salvação. Mas o batismo não salva. O batismo, ele não salva. Porque nós somos salvos pela fé. O batismo, anote isso aí, ó. O batismo é o passo seguinte para que o cristão dá após ter sido salvo. Foi o que você acabou de falar. Entendeu? É uma confissão pública de seu desejo de morrer para o pecado e viver na fé em Cristo. Ao ser batizado, eu declaro perante testemunhas que assumo a minha fé em Jesus e estou disposto a segui-lo. Já que o batismo não salva, para que eu devo me batizar? Para todo aquele que rejeita o batismo é porque ainda não creu verdadeiramente em Cristo e ainda não está disposto a segui-lo de coração. O que acontece se a pessoa morrer antes de ser batizada? Ou se Cristo voltar e arrebatar a igreja? Isso aqui é interessante. Quando a pessoa demonstra o seu desejo de batizar, ela já decidiu por Cristo. Verdadeiramente está disposta a se tornar um discípulo do Senhor. Caso venha morrer, ou Jesus voltar, ela está salva por sua fé demonstrada e decisão de se batizar. O que ocorre quando com a pessoa que, havendo a oportunidade de se batizar, não se batiza e prossegue adiando sua decisão? Isso aqui é perigoso, hein? É característico de que ainda não assumiu realmente a sua fé, tá? Deus quer nos salvar por imensa bondade. Não merecemos. Para sermos salvos, basta acreditar que Deus quer nos salvar independente do que tenhamos feito. O batismo não salva, mas não se batizar é um sinal de que não cremos verdadeiramente. Caminhando para o final. O que fazer após o batismo? O que vocês vão fazer após o batismo? Bem, primeiro, vocês já estão fazendo. Congregar numa igreja evangélica, cristã. A palavra igreja vem do termo grego eclesia ou eclésia, que quer dizer tirados para fora. Portanto, a igreja é um conjunto de pessoas que optaram em viver segundo a palavra de Cristo, segundo o curso do mundo que jaz no maligno. Portanto, o mundo está paralisado, dominado pelo diabo. A igreja é composta de pessoas que, ao conhecer o evangelho, foram libertas deste domínio maligno e passa a ser um povo particular. Grave essa palavra. Eu sou particularidade de Deus.
1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: sois geração eleita, escolhida, sacerdócio real, ministros de Cristo, nação santa, povo comprado, para que anuncieis as grandezas daquele que o chamou, para anunciar as grandezas de Deus, das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a Bíblia diz: antes não erais povo de Deus. Se não erais povo de Deus, quer dizer que éramos povo do diabo. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E por fim, gente, chegamos ao final, hein? Devemos congregar para que juntos aprendamos a palavra de Deus. Ó, quando nós congregamos, aprendemos juntos a palavra de Deus. 1. 2. Animamo-nos uns aos outros a prosseguir firmes. 3. E juntos possamos adorar a Deus, aguardando o dia da sua vinda. Existem pelo menos 3 motivos por que congregamos: para aprendermos juntos a palavra, para animar uns aos outros e para adorarmos juntos, aguardando o dia da sua vinda. Final. Batizar é o ato de fé no Evangelho de Jesus Cristo, é testemunha publicamente e o desejo de ser um discípulo de Jesus. Amém, gente? Amém, pastor. Aí eu deixo para vocês as palavras finais, parabenizando, e já de antemão quero parabenizá-los pela iniciativa, pelo compromisso, pelo desejo, pelo entendimento de que o que vocês estão fazendo é a melhor coisa da vida. Eu vejo, e aqui eu vou acabar aqui essa gravação.